Olá, hoje a gente vai falar sobre o Paul Gauguin, sobre o Paul Cézanne e sobre o Vincent van Gogh e Toulouse-Lautrec. Na aula passada a gente falou sobre o impressionismo. Esse pessoal que eu acabei de falar para vocês são um pessoal que participou de, não exatamente, mas do que o pessoal considera como um movimento pós-impressionismo. É o pessoal que teve uma influência muito grande do impressionismo, mas produziu uma forma de arte diferente. O Paul Gauguin ele teve uma influência muito grande com o impressionismo. Ele participou de algumas exposições do movimento impressionista, principalmente as últimas exposições dele, mas ele trabalhava de uma forma diferente. Em vez de ele fazer aquelas manchas de tinta, como no movimento impressionista, como eu falei para vocês, ele fazia cores mais ou menos chapadas. A gente pode ver uma obra dele que é bem famosa, como o Jacó e o Anjo, onde ele faz uma representação de uma passagem bíblica, né, que é Jacó lutando com o anjo, que ele na verdade não sabia que é um anjo, mas ele passa a noite todinha lutando com ele. E a gente vê o que? A gente vê cores chapadas, basicamente, tá? Então ele não vai ter aquela diferenciação de várias nuances de tonalidades de cores como a gente apresenta dentro do impressionismo. Mas a produção dele é influenciada pelo impressionismo. Ele vai na década de 1890 para o Tahiti, vai viver lá. E lá ele também tem uma influência muito grande, principalmente porque o clima lá é totalmente diferente do europeu. Então a gente tem as características de cores mudando dentro da obra do Paul Gauguin. O outro rapaz que a gente vai falar é o Paul Cézanne, que também tem uma ligação inicial com os impressionistas, porém ele vai produzir uma obra que ela é um pouquinho mais quadrada, um pouquinho mais cheio de formas, certo? Fugindo da naturalidade da representação impressionista também. Dentro dessa representação, ele vai dar uma influência, vai dar um pontapé inicial para as representações, para os ideais que vão surgir a partir das ideias do Pablo Picasso para montar o movimento conhecido como movimento cubista. A gente também tem esse outro rapaz chamado Vincent van Gogh, que ele foi um cara que tentou de tudo na vida, né? Ele tentou ser livreiro, tentou ser pastor, tentou ser muitas coisas. E ele se identificou no final com a produção artística. Dentro dessa produção artística ele vai passar por algumas fases. Ele tem uma fase que ela tem uma tonulação um pouco mais escura, um pouco mais sombria, onde ele vai fazer a representação de comedores de batatas, vai fazer a representação de pessoal que trabalhava no serviço pesado. E ele tem uma outra fase onde ele vai trabalhar mais com a questão de linhas, como na obra Noite Estrelada, que a gente pode ver várias linhas que são formadas a partir de manchas de tinta. E também ele vai ter uma produção um tanto quanto incompreendida para sua época, porque era uma forma diferente de se pintar. Tanto que na sua época ele basicamente não vendeu nada. Ele vendeu um quadro para o irmão dele, que ele nem sabia que tinha sido quem tinha comprado era o irmão dele. Ele acabou até recusando a venda. Ele realmente não foi sucesso como artista, né? O outro rapaz que eu falei para vocês é o Toulouse-Lautrec. O Toulouse-Lautrec, dentro desse movimento pós-impressionista, ele vai fazer uma representação com poucos traços, mas geralmente uma representação de pessoas, principalmente da vida urbana de Paris, assim como outros artistas do movimento impressionista também fizeram, tá? Então, esses 4 rapazes aí, é claro que existem outros, mas esses 4 são os principais que deram origem ao movimento pós-impressionista.